Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula magna aqui do curso de Técnicas de Entrevistas Corporativas e Tecnologia Forense da Protivit. Com muita alegria que a gente inicia essa aula, reforçando que essa aula marca aqui oficialmente o início do nosso curso, né? Então, é a aula magna, a primeira aula aqui do curso que a gente vai começar. Eu sou a Daniela Ajo, sou a diretora executiva de Forensics Integrity da Protivit. Estou aqui com duas pessoas super, mais do que especiais para conduzir comigo essa aula, então que eu tenho certeza que vai ser uma aula muito bacana. Aqui do meu ladinho, a Elô Oliveira, que é a nossa diretora de investigações aqui da Protivit, e logo à nossa frente, Alexandre Lugão. Muito legal ter você aqui com a gente. Alexandre, quero agradecer muito você ter aceito esse convite. Obrigado a você. Né? O Alexandre, pessoal, ele é atualmente gerente sênior de auditoria, de compliance, de investigações do Pátria Investimentos. Então é uma pessoa de peso aqui, que tem bastante experiência aqui no tema. O Alexandre também, ele passou aqui por outras grandes corporações, então Embraer, KPMG, UI, então ele tem aqui um vasto currículo. Alexandre, vou deixar você se apresentar, enfim, já contar um pouco pra gente qual a experiência que você tem aqui na temática de investigações. Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês e falar desse tema que é tão relevante e importante nos dias de hoje. Bom, há muito tempo e hoje cada vez mais. Bom, minha trajetória, né, eu já estou há mais de 15 anos aí no mercado de governança como um todo. Comecei nas chamadas Big Four, né, KPMG e UI, e que foi uma escola justamente dos temas de governança como um todo, assim, entender temas relacionados a controles, a auditoria, a compliance e a investigações também, sem dúvida, mas essa bagagem de riscos, controles é muito importante também hoje, pensando nos profissionais de investigação, inclusive, né? Não é só a gente dominar a técnica de investigação, mas a gente entender também essa camada de riscos para a companhia, para a sociedade, todos os stakeholders envolvidos enfim, no dia a dia da companhia. Passei por Banco Inter também, passei por Embraer, igual você comentou, que justamente onde foi possível até trazer e integrar cada vez mais os temas de governança e investigações, principalmente. E atualmente estou como gerente sênior no Pátria, mais olhando para as empresas do portfólio. Então, meu foco não é mercado financeiro, meu foco são as empresas ali do nosso portfólio de Private Equity e Infraestrutura, que são mais ou menos umas 35 companhias, de setores muito diversos, então empresas de saúde, empresas de varejo, rodovias, energia, o que traz também um grau de complexidade interessante aí nesse contexto, né? Foi muito legal essa minha experiência, porque eu passei também por processos e projetos, né, de investigação e auditoria investigativa também, em
mais de 10 países, o que também traz uma complexidade diferente por questões regulatórias, culturais, operacionais, em continentes muito diferentes, também com realidades muito diferentes. Então, vai ser bem bacana esse nosso bate-papo aqui, justamente para tentar contribuir aí para quem estiver nos assistindo nessa primeira aula aí do curso. Excelente, Alexandre. Tenho certeza que a contribuição será muito grande justamente por isso, né? Acho que a partir do momento que você tem essa vasta experiência, né, lidando com questões de segmentos distintos, né, tamanho diferente de empresas, isso traz aqui uma bagagem, né, onde você trafegou por diversos universos aqui, que eu acho que é justamente isso que é interessante a gente compartilhar aí com a nossa plateia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. A ideia aqui, pessoal, é a gente passar, enfim, um resumão aqui pelos nossos módulos, né, ou seja, dar uma pincelada do que a gente vai tratar em cada um dos módulos aqui do nosso curso. Você quer contar um pouquinho pra gente, Elô, o que a gente vai tratar aqui nos módulos? Essa conversa ela vai percorrer por toda a jornada da investigação. Né? A gente vai desde o início ali, recebimento da denúncia, até, né, o planejamento, né, todo o escopo, quais são as atividades forense, background check, trabalho de campo. A gente vai falar um pouco também sobre crime organizado agora nas organizações, um tema super atual. Até percorrer ali ao final, né, as deliberações finais, sanções, né, medidas disciplinares. Então, percorrer todo o caminho de uma investigação. Né, esse curso ele está bem completo, ele está super detalhado, ele trazendo todo os detalhes de como conduzir uma investigação interna. Então, é um curso bem bacana, que espero que todos aí aproveitem. Quem não se inscreveu, se inscreva. Legal. E eu acho que o fato da gente ter aqui no nosso portfólio de professores, né, Elô, pessoas que têm bastante experiência, pessoas que têm experiência em consultoria, porque acho que é um pouco muito, é muito parecido com a experiência que o Alexandre traz aqui. Acho que a experiência de consultoria traz essa bagagem, né, de você também vivenciar de diferentes universos, né. Então, acho que isso traz uma bagagem prática aqui. Eu acho que o curso ele é muito prático, tá, pessoal? A ideia é, assim, a gente percorrer questões teóricas, né, a gente colocar aqui muito de ferramentas e tudo mais, mas a gente traz muito esse viés prático, né? O que fazer no dia a dia, quais são aqui os desafios, né, que os profissionais de investigação enfrentam aqui no dia a dia desse universo tão bacana, mas tão complexo, né? Bom, pessoal, para a gente começar, então, mais uma vez, percorrendo aqui os módulos, né, do nosso curso, no início, a ideia é a gente começar de um beabá mesmo, trazendo muito conceitos, né? O que é investigação, triângulo da fraude, a gente fala um pouco aqui das questões, né, da árvore da fraude segundo a CFE, a gente traz aqui frameworks, traz metodologias e tal, tá? Mas de uma forma muito abrangente, muito prática, né, Alexandre, até pela experiência que você tem, o que é a investigação corporativa e o porquê que é importante a gente investigar? Eu vou até começar pela segunda pergunta, né? Por que é importante a gente investigar? E cada vez mais essa importância aumenta porque o nosso cenário mudou. Assim, cada vez mais a gente lida com volume de informações, de dados cada vez mais amplo, com operações extremamente complexas no dia a dia de diversas empresas, seja pequena ou grande, e a investigação, ela não deve acontecer só quando vem um escândalo, só quando vem uma crise. Ela é um pilar de gestão de riscos e governança de toda a companhia. Então, é importante a investigação, a gente colocar a investigação nesse contexto de um pilar da companhia, de fato, e não só vou investigar porque estourou uma crise, estourou uma investigação. Muitas vezes a investigação ela vai até evitar que a crise de fato aconteça, vai possibilitar que a empresa ela consiga atuar de uma forma mais proativa e justamente entender aquilo que aconteceu para conseguir, enfim, minimizar os danos, não só para a empresa, mas para os colaboradores, para a sociedade, para os parceiros de negócio, mercado e por aí vai. Mas, então, assim, pensando nisso, né, o que é uma investigação? Investigação não é sobre encontrar erro,
é sobre buscar a verdade. De forma factual, de forma sistemática, com metodologia, com evidência factual, igual eu comentei, e sem partir de premissas ou vieses que eventualmente já direcionem para um lado ou para o outro. Então, a investigação é um processo sistemático, metodológico até, assim. Então, existem ferramentas para isso, ferramentas técnicas comportamentais. Então, a investigação é muito esse conjunto sistêmico aí de procedimentos a serem executados para buscar a verdade. Legal, perfeito, Alexandre, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que, só complementando aqui, acho que algumas vantagens, né? Alguns ganhos que a gente tem na investigação, como você mencionou, né? Acho que não é só identificar o que está acontecendo naquela situação específica, né? Mas a investigação, ela transforma, primeiro, né? Acho que ruído em informação. Exato. E dado, gente, é algo muito valioso, né? Quando você tem informação, porque com a informação, enfim, você tem a capacidade de tomar decisões. Sem informação, você não consegue tomar decisões, ou seja, né, a gestão das companhias conseguem tomar informações baseadas em dados, baseadas em fatos e não só em achismos, né? Acho que muitas vezes chega lá uma denúncia, tem aqui uma suspeita de que algo está acontecendo. Então a gente ainda se depara com alguns clientes, com situações no nosso dia a dia, que os clientes falam, não, eu acho que aqui vamos desligar todo mundo dessa área, ou vamos desligar essas pessoas que foram citadas aqui na denúncia, a gente vai resolver. Ainda hoje existe um pouco esse pensamento. Não, você não vai resolver, né? Você pode até eventualmente resolver algo ali muito superficial, né? Mas você não vai estar transformando ali um ruído em uma informação de fato. Você não tem a oportunidade, quando você não investiga, né, de identificar quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos que de fato existem naquela operação, ou enfim, naquela situação que está sendo ali mencionada na denúncia ou naquela desconfiança que existe, né? E eu acho que a investigação, ela protege a companhia mesmo de riscos que são riscos importantes. Sim. Então, riscos de imagem, riscos financeiros, riscos regulatórios, muitas vezes, né? Então, acho que a importância da investigação, ela tá muito ali. Como você disse, ele é um pilar de gestão de riscos, né? Não é simplesmente Exato. Você... E aí, trazendo alguns dados, pessoal, que a gente também traz, a gente discute isso aqui no nosso curso, né? Recentemente, a CFE lançou o Report to the Nations, né, de 2026, então só a título de curiosidade aqui, né, acho que trazendo esse gancho da complexidade até que, né, que o Alexandre mencionou, o estudo da CFE recente, pessoal, ele trata aqui mais de 2.000 casos, né, de 143 países distintos, então olha a abrangência aqui do estudo, né, que é feito, e eles identificaram que as fraudes, eles causam perdas de mais de 3,4 bi de dólares, tá, pessoal? Então, olha só, né? Então, só olhando para a questão de perda financeira, se você não investiga, você não consegue entender o que aconteceu, muitas vezes você não consegue recuperar valores, então, acho que a fraude, a investigação, ela te traz também essa oportunidade, né? Traz pelo menos a chance de você, eventualmente, recuperar valores que foram desviados e tudo mais, né? Pode pegando até o gancho aqui do reporte, né, da CFE, que ele deixa uma mensagem muito clara, né, que 84%, né, dos fraudadores, eles apresentavam pelo menos um sinal ali comportamental, né, do indício da fraude ali, seja uma incompatibilidade patrimonial, uma relação ali com o fornecedor, algo nesse sentido, que aí é justamente onde a gente começa ali a nossa investigação, né, então 84% dos fraudadores apresentam esse sinal. Então, como que a gente consegue capturar isso antes, né, de uma investigação, né? E aí, Lugão, trazendo para um caso prático ali, real, né? Quais são os principais gatilhos que você enxerga, né, para iniciar uma investigação, né? Pensando nessa questão que o próprio reporte trouxe ali dos 84% dos fraudadores levam questões aí comportamentais. Eu até queria complementar a sua fala, que é muito interessante, no relatório traz, que às vezes a gente acha que um dos sinais são só, postou em rede social uma viagem para Tailândia, mas você fala, gente, mas como é que essa pessoa está na Tailândia? Mas o oposto também é assim, um alarmante, assim, pessoas que devem muito, e a gente hoje vive num contexto polêmico, mas que são das bets. Pessoas se endividando cada vez mais por causa de apostas, por causa de bets. Então, assim, isso também pode ser um sinal a ser percebido. Pessoas em grandes dificuldades financeiras também acabam com um pouco mais predisposição a cometer algum tipo de fraude. Mas, falando dos triggers especificamente,
Bom, canal de denúncias, o próprio relatório da a CFE já traz um pouco disso. O próprio canal de denúncias, né, ele continua sendo um canal extremamente relevante para iniciar, de fato, o trigger das investigações, para entender e capturar informações do que está acontecendo. E a grande maioria também das denúncias são feitas por colaboradores, o que também é extremamente interessante e relevante, que mostra ainda a confiança, né, no canal. É importante que os funcionários estão trazendo essas informações. Mas a gente vê também muitos outros triggers interessantes. Assim, a auditoria interna sempre é um trigger relevante de investigação, e que leva, obviamente, né, a auditorias investigativas, né, não só uma avaliação de um processo ou de um dado financeiro, mas efetivamente, né, e correr atrás das evidências ali para identificar o que está acontecendo, ou o que pode estar acontecendo. A gente vê questões de monitoramento contínuo. Assim, a gente falou dados é o novo petróleo, né? Então, a gente ter indicadores mais automatizados também, que vão trazendo informações para as companhias. Até tem um exemplo interessante, né, de uma empresa que eu enfim, atuei e apoiei ali num trabalho de investigação. Mas, assim, na verdade, minha atuação começou até antes, como auditoria. Assim, a gente implementando uma análise automatizada mesmo de um processo de compras, para entender dentro do sistema fluxo, né, como que acontecia e como que as transações aconteciam ali dentro. E aí a gente reparou que determinadas transações elas estavam indo por um outro fluxo que não era conhecido por ninguém. E aí, obviamente, a gente foi aprofundar para entender e percebeu que ali, de fato, estava acontecendo uma fraude no processo de compras. Mas então a gente vê que assim, o trigger não foi numa denúncia, não foi numa auditoria convencional, mas foi numa análise automatizada para um monitoramento contínuo do fluxo de compras. Então foi interessante perceber também que esses outros caminhos. E tem um outro que, assim, cada vez mais evidente, que são mídias sociais e internet, né? Então, assim, hoje, por uma necessidade também, muitas vezes, de hiperexposição, as pessoas acabam trazendo e colocando na internet muitas informações e que acabam gerando triggers interessantes para as investigações também, óbvio, né? Notícias, mídias, de modo geral, também acabam trazendo um contexto importante para a gente investigar, porque nem sempre também é só rede social, né? Às vezes vaza alguma informação e aí vai num jornal, traz uma informação que você falou, opa, peraí, então vamos investigar e aprofundar. Então, assim, é importante entender que tem vários caminhos, de fato, para a gente começar uma investigação. O canal de denúncias ainda é super relevante, mas é importante a gente também estar atento a essas outras formas de capturar a necessidade de investigar. Bacana. E uma vez iniciada a investigação, como que você aplica ali o conceito da investigação 360? A investigação 360... assim, ela já deveria estar sendo abordada de modo geral há muito tempo. Assim, cada decisão, cada ação que a gente toma numa investigação, a gente tem que levar em consideração os diversos atores envolvidos ali. Então, assim, a companhia, obviamente, assim, principalmente no caso de fraude, né, entender questão reputacional, regulatória, mitigação de riscos também, a gente pensar em implementação de controles, melhoria de processos. Mas a gente também tem que olhar para o colaborador, assim, a gente tá falando de empregos, vidas ali, então garantir que o processo está sendo bem executado de uma forma que vai garantir a isenção e a dignidade da pessoa ali, não só pela manutenção do emprego, mas também pela condução da investigação. Mas a gente precisa entender também um lado dos acionistas, mercado, né? Perfeito. Porque diversas fraudes e casos têm impacto no final também no mercado como um todo, né? Vide casos americanas e tudo mais, que gera uma grande movimentação aí para os acionistas. A gente precisa ter visibilidade de parceiros de negócio envolvidos, clientes, fornecedores, o impacto que aquilo pode levar para eles, ao mesmo tempo qual o envolvimento deles, sociedade. Muitas vezes existem casos que têm dano, de fato, à sociedade, envolvimento de autoridades. Então, a avaliação 360, né, pensando em público, é extremamente relevante. Todo mundo já deveria estar fazendo assim. Cada etapa precisa considerar impactos, desdobramentos para todos os públicos, de que forma cada
processo que eu vou adotar, assim, como que aquilo pode impactar o dia a dia das pessoas, o dia a dia da empresa, a reputação, o que eu preciso ou não, muitas vezes você precisa, mas o timing de reporte também a reguladores, autoridades, e como que isso vai influenciando, e como que vai influenciar a sua investigação também, porque cada decisão, impacto, divulgação ou não, enfim, avaliações pode retroalimentar também e gerar mais inputs aí para a investigação. Perfeito. O que a gente vê, né, Elô, lá no dia a dia das investigações que a gente conduz é que os casos, eles possuem uma capilaridade cada vez maior, né, ou seja, a gente não pode mais ficar restrito às muralhas, né, internas da companhia, né, então tem muitos casos que a gente se depara com questões ligadas a cartel, questões ligadas ao crime organizado, já puxando o gancho aqui, então a gente vê que a coisa ela é muito maior. Óbvio que a gente investigando ali, fazendo a investigação corporativa, a gente é muitas vezes limitado em relação, né, até onde que a gente consegue ir, por questões óbvias, né, enfim, mas a gente tem que considerar esses elementos, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito no framework de trabalho, né? Enfim, muito justamente em como a gente se planeja para aquela investigação, sempre dependendo daquele caso, obviamente, né? Levando em consideração essas extensões. Qual impacto? Porque isso tem naturalmente um impacto direto na empresa, né? Enfim, que está sendo muitas vezes vítima daquela fraude, daquele caso, e consequentemente também no decorrer da própria investigação, né? Então aqui, quais são as limitações que eu vou ter? Como é que eu lido com essas limitações? Né? Será que é o momento da gente envolver autoridades públicas? Quando envolver? Como envolver? Né? Então tudo isso, pessoal, são questões que a gente traz aqui também no nosso curso, né? Que a gente tenta trazer e compartilhar essa experiência que a gente tem. Né? Isso conversa muito com o primeiro módulo, né? Que ele não está focado em só descobrir quem é o culpado da fraude, né? E sim entender os padrões, entender essa extensão. Então, a gente vai, né, a ideia é ajudar o aluno a pensar na lógica, né, na lógica do porquê que aquilo aconteceu. E trazer isso muito para uma realidade atual, né, pessoal, porque obviamente que as fraudes, elas vêm mudando. O modus operandi da fraude, ele vem mudando. Por quê? Porque a sociedade muda, porque hoje a gente tem um desenvolvimento da tecnologia gigantesco que ele vai mudando e a cada dia muda e a cada dia, né? Hoje você tem a questão da IA, né? Então, até que ponto que a IA interfere também aqui nos casos, nas investigações, né? Então, tudo isso são questões que a gente traz. E até indo também para um outro ponto que a gente trata aqui no primeiro módulo do curso, pessoal, que a gente elabora um pouco aqui qual que é o perfil do fraudador. Eu sei que já tá meio cansativo a gente, né, falar da questão do perfil do fraudador, mas o que eu tenho visto, que eu acho muito interessante em alguns estudos, é que antigamente os estudos eles eram muito direcionados ao perfil, a características pessoais. Então qual que é a idade, né, do fraudador, qual que é o cargo que ele ocupa, né? Hoje não, existe uma mudança, né, nessa análise, que eu acho que faz muito mais sentido, né, que analisa situações de riscos e características circunstanciais. Então, ou seja, né, qual é o tempo que aquela pessoa tem de empresa, e a gente identifica que grande parte, né, dos casos, né, a maioria dos casos são pessoas que têm bastante tempo de empresa e que, portanto, já tem uma relação de confiança ali com o empregador, né, então traz essa questão muito da relação de confiança e do conforto que isso muitas vezes traz para as pessoas ali que realizam uma fraude, né, trazem muitas questões dos acessos que essas pessoas têm, que são acessos privilegiados, do conhecimento que essas pessoas profundo têm de processos, né? Então são pessoas que conhecem muito aqueles processos e que, portanto, conhecem ali as vulnerabilidades, sabem onde tem as falhas e sabem como atuar. E aí, indo um pouco mais para a questão ali, né, do triângulo da fraude, sim, a gente vê que tem aqui muitas vezes características de pressões, né, sejam pessoais ou profissionais. Então a pessoa está endividada, a pessoa tem ali uma questão que faz com que ela tenha uma tendência maior naquele momento, né, de cometer um desvio ou de cometer algum ato ali, né, contrário à política da empresa, mas muitas vezes também situações de pressões dentro da própria empresa. Então a pessoa está muito pressionada para atingir metas e tal, isso pode ser um gatilho ali, né, para ela cometer. E por fim, sempre tem aqui a tentativa de racionalizar também a fraude, né, então, ou seja, mas aqui eu sei que outras pessoas também fazem, ou enfim, né, tem a questão aqui do meu superior imediato, que ele é uma pessoa que eu vejo que ele pratica aqui alguns atos que não são muito corretos, então, portanto, se ele pode, eu também posso fazer. Então a gente vê ainda com muita frequência essa questão. Então essas características, né, do fraudador, atualmente, eu acho que faz muito mais sentido. Alexandre, o que você pensa disso, assim, do que só você deixar com características pessoais, né? Porque o fraudador tem tantos anos, ou ele é de tal gênero, ou ele... É muito estático isso, né? Porque isso não acontece na prática, assim,
de uma forma tão simples, é mais complexo. Né? Eu concordo 110%, né? Assim, a gente vê que tem algumas características que você trouxe que contribui um pouco mais, assim, o tempo de casa, muito mais que a idade. Você pode ter alguém de 60 anos e alguém de 30, mas se ambos têm 10 anos de casa, eventualmente ambos podem ter alguma propensão. Óbvio, a gente não está afirmando de forma alguma que quem tem 10 anos de casa está cometendo fraude. Mas a gente vê que acaba sendo uma tendência porque elas conhecem a empresa, conhecem os processos. O que eu comentei antes do perfil, né, um pouco do investigador e da necessidade do porquê da gente investigar, é o conhecimento do negócio também. Então, assim, a gente precisa conhecer o negócio porque os fraudadores, eles conhecem muito bem o negócio. Eles sabem onde estão as fragilidades e muito do trabalho, às vezes, de outras áreas de governança, auditoria, ela vai atuar justamente na tentar reduzir a oportunidade de acontecer uma determinada fraude. Porque o fraudador, ele vai explorar essas vulnerabilidades, ela vai explorar os controles ou as deficiências de controles. É importante também, essa questão da confiança que você trouxe é crucial, porque muitas vezes o que a pessoa fez até poderia ser detectado por um gestor, mas o gestor fica naquela, mas a pessoa está 10 anos aqui, aí começou um negócio pequeno, não, foi um erro honesto aqui, não foi nada... O problema é que aquilo vai dando mais confiança para a pessoa, para o fraudador. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento também. Óbvio que tem pessoas que vão explorar a vulnerabilidade já desde o D0 ali, entrou na companhia e vai, mas a gente precisa entender também capacidades, conhecimento, assim, a pessoa tem o conhecimento, que aí vai até pro diamante da fraude, né, que vai para além da oportunidade, racionalização, impressão, fala sobre a capacidade técnica também, capacidade da pessoa elaborar e executar determinadas atividades, que ela pode ter a possibilidade de fazer, mas se ela não sabe fazer também, ela não conseguiria de alguma forma executar aquilo. Então a gente precisa entender também essas características. Vocês trouxeram muito bem, tecnologia, IA. Então, assim, como que a gente também vai incorporando isso que, de uma forma que, assim, olha, como que a tecnologia aumenta a capacidade das pessoas de executar e de cometer fraude. Que a gente corre atrás, né, para formas de detectar e prevenir, mas o fraudador já está na frente pensando na próxima forma, o próximo jeito de usar a tecnologia para cometer um ilícito. Aumenta a superfície de risco aqui, totalmente, né? Totalmente. Alexandre, acho que esse que é o ponto. E até a questão, né, das tentativas, né, como você mencionou, muitas vezes o fraudador, ele tenta ali uma vez, né, ele vê se dá certo. A gente vê isso muito no modus operandi de fraudes cibernéticas, por exemplo, né? Isso tem... nos testes, enfim, né, nos casos ali de... o modus operandi da fraude, né? É o modus operandi ali que eles utilizam. Então, muitas vezes, um atacante, ele tenta ali uma vez, né, fazer algum acesso indevido, para ver o que acontece. Tenta de novo, deu certo, aí ele vai, de fato, ele comete o ataque. Ele faz o ataque e consegue cometer a fraude. Então, a gente vê que isso... Né, é exatamente isso. As pessoas, elas não... Dificilmente, as pessoas logo de cara, elas vão desviar, enfim, né, quantias relevantes aqui. Geralmente as pessoas começam, né, aos poucos, e depois elas vão justamente para ir testando aqui, será que aqui eu vou ser identificada, né? Será que aqui tem alguma... E aí, passando um pouco, né, Lu, pelo passo a passo aqui da investigação, né? Muitas vezes, né, quem olha de fora acha que a investigação, ela começa com a busca da prova. Exatamente, eu preciso pegar a prova, né, como se fosse o início ali da investigação. E para a gente achar a prova, né, tem que percorrer um longo caminho ali, que é a jornada da investigação. E aí, Lugão, quando cai uma denúncia para você, quais são os desafios dessa jornada ali, desde o início até o final? E pensando na ISO, né, 37008, pensando nos pilares ali da ISO, qual que você entende que seria o mais crítico ali? Qual o pilar mais crítico que você acha dentro de uma investigação tem que tomar mais cuidado exatamente com aquele pilar? Claro. Bom, a jornada, é igual você comentou, assim, ela não começa na coleta da prova, da evidência. Ela começa muito antes, já no recebimento da denúncia, assim. Você precisa entender a urgência daquela denúncia também, e aí pensar até em 3 grandes aspectos, né? Conter, preservar e para aí sim investigar. Então, na triagem, você já vai tentar entender a necessidade, assim, olha, conter
a depender, obviamente, da denúncia, o que estiver acontecendo, né? Você já quer, de alguma forma, atuar ou direcionar para que haja contenção, para que, assim, aquilo não continue acontecendo a partir dali. Obviamente que isso também pode gerar outros desdobramentos, e a preservação é muito importante por isso, porque a partir do momento que você já habilita, né, uma necessidade de contenção, as pessoas envolvidas podem entender, opa, me pegaram aqui, então eu vou tentar apagar meus rastros. Então é importante também já garantir assim, olha, eu preciso preservar de alguma forma aquela informação para que se alguém tentar apagar alguma coisa hoje à noite, amanhã cedo, eu estou garantido que assim, eu vou conseguir avaliar aquilo tudo. Para aí sim a gente começar a pensar em investigação. Mas depois da triagem tem uma questão importante também de análise de conflito. Assim, a gente precisa garantir que quem vai investigar obviamente apto para fazer a investigação, mas que também não tem nenhum viés ou algum conflito de independência ali, tem algum relacionamento com os envolvidos de alguma forma. Definir o escopo. Às vezes muita gente acha que chegou uma denúncia, eu vou sair atirando para tudo que é lado, quase que dar um tiro de bazuca para matar uma formiga. Assim. Então você precisa delimitar muito bem assim, o que eu vou avaliar, qual que é o período que eu vou avaliar, quais transações eventualmente eu preciso avaliar, definir as hipóteses de fato. Para aí sim, aí a gente monta um plano de investigações, que aí com ali definição, assim, cronogramas, metodologia, recursos necessários. Aí só depois que de fato você vai atrás da prova, que aí você vai procurar, vai avaliar documentos, vai ler muitos documentos, vai fazer toda a parte de tecnologia forense, entrevistas e por aí vai. E depois disso tem uma fase muito importante, mas que às vezes muita gente negligencia, que é de consolidação e cruzamento das informações. As pessoas acham que investigar é só jogar um monte de informação dentro de um relatório e que assim, não, investiguei. Não, você precisa fazer análise daquilo, e cruzamento daquelas informações, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, indicar, levar em consideração os aspectos de setor. Até dou um exemplo que nem é de investigação, mas que é muito importante, é no varejo. Você tem, na época da Páscoa, se você pega um dado de transação, simplesmente fala assim, putz, em dado momento, em março, abril, tive um pico de uma determinada transação e depois sumiu. Opa, a gente tem um problema. Se você estiver olhando para um cenário do varejo na Páscoa, fala, gente, é venda de ovo de Páscoa. Então, assim, você precisa ter esse momento para parar, cruzar a informação, analisar, ver o que faz sentido, o que não faz, e juntando as peças do quebra-cabeça, para aí sim você ir para o relatório, né? Então, para você, e também precisa ser claro, conciso, objetivo, factual, não é só cuspir um monte de informação, precisa estar claro ali a informação e de que forma, por que a metodologia utilizada, e eventualmente até porque não utilizou determinados procedimentos, porque você pode ser questionado em dado momento, mas por que você não fez isso? Não fiz isso porque, de acordo com a minha metodologia, com o que foi definido, não fazia sentido, por isso, por aquilo. E muita gente também acha que a investigação para no relatório. Ela para depois, assim, não é só a gente resolver aquele problema. Muitas vezes você precisa garantir que o processo vai ser melhorado, que vai ter implementação de controles para que não aconteça de novo. Senão não adianta nada. Você teve um baita de um trabalho e depois ninguém se preocupou em melhorar aquele processo, pedir para acontecer de novo. E, obviamente, né, ir para uma linha de aplicação de medidas educativas também, disciplinares e educativas. Muita gente acha que é só mandar embora a área inteira. Gente, às vezes um problema não tem algumas situações, óbvio, né? Não estou falando em grandes casos de fraude, mas tem situações em que feedbacks, treinamentos resolvem. Perfeito. Tem situações que a advertência é necessária, tem situações que uma justa causa é necessária. Mas é sempre importante a gente avaliar também, assim, como que a gente melhora o processo, como que a gente melhora o contexto. E aí, até falando um pouco, aí eu dou um passo atrás falando também do tiro de bazuca, né, para matar uma formiga. Um princípio ali da ISO que para mim é muito importante é o de proporcionalidade. Perfeito. Porque, assim, se a gente está falando, óbvio, tem muitos casos que começam muito pequenos e aí na hora que a gente vai ver se torna um negócio gigantesco. Mas, assim, um exemplo talvez pequeno, desentendimento entre colaboradores. Chegou... Gente, não adianta a gente querer sair fazendo 500 procedimentos com 500 entrevistas, que, assim, para um caso muito pequeno. Da mesma forma, não adianta você querer tratar um caso de fraude, que já de partida você já sabe que tem uma tendência de ser um caso muito grande, e falar, não, aqui com entrevista só eu vou resolver o caso. Não, tem que ser proporcional às atividades.
que tem alguns princípios ali da ISO que para mim são premissas já, né? Nem princípio importante, assim, independência, a confidencialidade, assim, isso é premissa já. Mas na hora que a gente olha ali, assim, dos outros, a proporcionalidade acho que é algo super crucial, e imparcialidade, sem dúvida, porque... Sem dúvida. Assim, a gente não está ali para ser advogado de nenhuma das partes, está ali para, de fato, identificar, buscar a verdade, os fatos, e não é achar culpado para um lado ou para o outro. Então... em relação à confidencialidade, só pegando o gancho, a ISO traz uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E eu acho muito correta, muito ética, que é a questão da confidencialidade, mas na medida do possível. Claro. Porque tem casos que... enfim, que existem consequências. Esse caso ele tem que ser judicializado, ele vai ser judicializado por alguma questão específica. Até que ponto que a gente consegue garantir a confidencialidade de fato das informações que foram coletadas, que foram tratadas naquela investigação. Então a ISO ela traz, inclusive, esse porém ali relacionado à confidencialidade, que eu acho muito correto, né? Claro. Eu acho muito ética. Então, enfim, só fazer esse adendo aqui. Que eu acho ela tem que ser compartilhada com quem tem que ter o conhecimento, Sim, né? Exatamente. O foco é não compartilhar, fazendo caça às bruxas, de fofoca na empresa, né? Para todo mundo saber, mas compartilhar exatamente. Isso é pesado, inclusive, no momento da gente decidir, né? Ou das companhias decidirem, enfim, a gestão, enfim, que está conduzindo aquilo, decidir se de fato aquele caso ele será investigado ou não. Porque, óbvio que tem uma questão aqui, né, os casos eles têm que ser apurados, né, até pra gente garantir aqui o programa de compliance, que senão começa a chegar, principalmente no caso de denúncia e tudo mais, e porque isso está atrelado à gestão de riscos, como a gente já mencionou, mas qual é a medida, o peso que você vai dar para essa investigação, ela tem que estar atrelada a essa questão, porque muitas vezes pode ter aqui um risco de imagem para a própria companhia, né, se a gente perde o controle daquela investigação internamente, muitas vezes por questões legais, por questões, né, regulatórias e tudo mais, qual é o risco que isso também pode trazer para a companhia, né? Então, quais os cuidados que a gente tem que ter no momento de conduzir uma investigação e até onde a gente pode ir, a gente quer ir nessa investigação, né, Lugão? Acho que isso é um aspecto também importante na tomada de decisão, aqui, pensando aqui na metodologia a ser adotada, no passo a passo que a gente vai, e nas atividades que a gente vai considerar naquele caso, né? Sim. Em relação às ferramentas, né, Lugão, enfim, estou puxando esse gancho aqui da tua fala, né? Você muito bem, né, explanou aqui, né, as cautelas que a gente tem que tomar, enfim, qual seria o passo a passo aqui. Quais são, em linhas gerais, né, as ferramentas que auxiliam o investigador nesse processo? Enfim, quais são os principais pontos que você acha que é interessante a nossa audiência ter aqui como uma pincelada do que a gente vai tratar aqui no curso? É engraçado quando a gente fala de ferramenta também, a gente já pensa de cara, né, tecnologia forense ali, então assim, coleta de HDs e leitura de e-mails e tudo, mas tem a nossa caixinha de ferramentas, ela vai desde a parte de background check, análise de vínculos, e que é super importante, que muitas vezes negligenciada também, infelizmente. E é de entender, né, é o passo atrás, entender exatamente, assim, quem são os envolvidos, como que eles se relacionam de alguma forma, porque às vezes o relacionamento está até fora da companhia, e aí, que é onde também mora o conflito. Já peguei uma situação de um desvio dentro da companhia, e a gente descobriu que, através das esposas deles, que existia um relacionamento ali entre ambos e que favorecia o acontecimento daquela fraude e que acabava sendo até os destinatários, né, do que estava sendo desviado de alguma forma. Então, assim, é importante essa análise e, obviamente, eu estou falando dentro do que é possível, nada do que é ilegal. Assim, jamais a gente pode cometer um ilícito para provar que um ilícito está sendo cometido. Que é o que a gente fala do Open Source Intelligence e de fontes abertas. É uma analogia que eu faço com, assim, você passa na rua e vê uma casa. Então, assim, você consegue dizer como é que está a casa, o estado da casa, o portão, se a janela está aberta, você consegue ter uma visão ali do que está, das pessoas que circulam ali. Dependendo do tamanho do muro, você vê qual que é o carro da pessoa e você consegue ver pela placa, né, obviamente. Talvez em fontes públicas, se aquele carro é roubado ou não, mas jamais você pode simplesmente abrir a porta, quebrar a fechadura para começar a revirar a casa e ver assim, olha, o que está aqui porque muitas vezes você já tem um viés, você já parte do pressuposto que tem algo errado acontecendo e você quer resolver aquilo.
Então, mas assim, essa parte de background check, análise de vínculos, análise em fontes abertas é super importante também para esses vínculos também, mas também para outros tipos de verificações, né, que eventualmente possam acontecer. E, obviamente, também tem a parte de tecnologia forense, né, que você tem análise de HDs, eu faço uma analogia muito com quem gosta dessas séries criminais, né, principalmente, assim, o perito ali que chega para cercar o ambiente, o cenário, para garantir que nada vai ser alterado ali, para que efetivamente aquelas provas possam ser utilizadas. Você tem a análise de, enfim, e-mails, que é tipo a leitura do diário, né? Mas, enfim, a gente tem algumas ferramentas que auxiliam nesse processo, né? Tanto da parte de fato forense, tecnologia forense para análise de documentos, de metadados também, não é só o que está ali, mas também é o que circunda, o que está por trás ali, para a gente garantir que aquela informação é verdadeira, principalmente no contexto de IA hoje em dia. É uma análise super importante para a gente garantir que aquela evidência também não é uma evidência fabricada. Perfeito. Até porque com a IA a gente precisa garantir que o outro lado também não vai acusar a gente de estar fabricando alguma coisa, então existem a linha de, a própria manutenção de cadeia de custódia tem que ser tratado como ferramenta, de fato, para a gente garantir que em nenhum momento as evidências que a gente está levantando vão ser questionadas como plantadas, fabricadas ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que a gente tem um arcabouço interessante, assim, de ferramentas, mas que a gente precisa dominar justamente a metodologia antes, os frameworks, para garantir que a gente vai saber utilizar também de que forma, em qual momento, para a gente garantir o máximo de segurança jurídica até para aquela investigação. Perfeito. Só fazendo um complemento, eu já te passo a palavra aqui, Lu. Uma coisa que eu acho que foi uma evolução que é muito positiva, né, Lugão, você pega as ferramentas de discovery, né, já de uns anos para cá, agora cada vez mais, elas estão cada vez mais evoluídas, que as features de IA dessas, né, que tem nessas ferramentas ajudam muito as investigações. Muito. Então, às vezes você estabelece lá uma lista de palavras-chave e tal, e hoje a IA ela tem a competência aqui de identificar algo que muitas vezes estava fora daquela tua lupa inicial. Né? Isso acontece muito nas investigações que a gente faz, justamente por conta dessa capacidade, ou seja, né, então a IA ajuda. Existem os desafios, como você mencionou, então tem toda uma questão, a gente discute isso muito internamente, né, algo que está muito aqui no nosso foco, do desafio de muitas vezes você identificar ali, será que essa prova é uma prova que foi produzida por um IA ou de fato foi feito por um humano? Isso, assim, é fundamental a gente conseguir diferenciar nas investigações, porque para você estabelecer aqui responsabilidades, para você entender autorias, coautorias, participações, você precisa minimamente aqui identificar quem aquela prova está relacionada a quem, né? Ou como foi que surgiu aquela evidência. A partir do momento que você começa a ter essa dificuldade, você pode ter aqui uma visão turva na tua investigação, que isso pode atrapalhar demais. Então, as ferramentas hoje, elas ajudam muito nisso, né? A identificar esses meandros, essas diferenças e tudo mais, e ajudam, inclusive, na eficiência da própria investigação. Eu gosto de usar um exemplo também de tecnologia, e cada vez mais as ferramentas têm ajudado isso. Pensa você recebendo uma carta, né? Muita gente acha que o Discovery é você abrir a carta e ler o que está ali. Mas o Discovery é você entender, assim, que envelope que veio isso aqui, de que forma, assim, qual que é o selo que veio, os carimbos que vem ali, a caligrafia da pessoa. Justamente, de fato, é a caligrafia dessa pessoa ou não, mas também tem uma parte de análise de dados importante, assim, de padrões de comportamento, porque e hoje a gente tem um desafio grande, cada vez maior, de muitas ferramentas disponíveis para muita gente. Então, um fraudador experiente, assim, ele não vai usar um e-mail da companhia. É muito difícil fazer assim. Óbvio que ainda tem os casos das pessoas que usam. Mas ele vai para o WhatsApp pessoal, ele vai para o e-mail pessoal. E como é que você pega? Mas assim, você começa a olhar as lacunas também. Se em dado momento ele trocava 50 e-mails com uma outra parte por mês e de repente cai para 2 e-mails por mês e coincide com um período de uma grande negociação, você começa a achar estranho e até a identificar vínculos, assim. Às vezes alguma indicação que ele usou
o equipamento corporativo para, assim, até vamos para offline, de alguma forma. Exato. E aí você consegue já identificando. Então, por mais que você também não tenha acesso àquela evidência, à prova cabal, mas vai ser justamente com o Discovery, com as ferramentas de análise de dados e até a junção dessas ferramentas com IA, você começa a levantar mais informações que vão ser cruciais para a investigação também. Você constrói história, né? Exato. Exatamente, que é aquilo que você muito bem colocou, ou seja, não é simplesmente você coletar um monte de dados e jogar aquilo num relatório. Claro. É você cruzar essas informações. Sim. A partir do cruzamento disso, você começa a montar uma timeline, você consegue construir uma história que Exato. muitas vezes isso já é suficiente para tomada de decisões ou para a gente chegar aqui em algumas conclusões, né? Sim. Então eu acho que é isso. E as ferramentas, de fato, elas estão aí para ajudar a gente nesse processo. E até pensando na caixa, né, de ferramentas ali do investigador e incluindo ali o perfil do investigador do futuro, né, hoje é o profissional que é investigador, ele não pode, né, ter conhecimento apenas, só sei analisar e-mail, só vou fazer e-discovery e estou focado naquilo e fiz a minha parte. Por quê? Ele vai ficar sem a visão do todo. Se ele não souber as outras ferramentas, uma auditoria investigativa, um data analytics, um teste de transação, buscar o background check, ou seja, a caixa de ferramentas do investigador ela é gigantesca, ela tem várias, né, possibilidades ali, entrevistas, né, atuar ali com uma análise de um trabalho de campo. Se ele não tem todo esse conhecimento completo, ele vai ficar restrito e ele não vai conseguir chegar no final de uma fraude, porque ele pode somente avaliar um e-mail, entender, olha, esse e-mail é um red flag, levantei aqui, pronto, fechei o relatório só com esse e-mail, provando a investigação. Sendo que aquele e-mail, com base naquele e-mail, poderia ter olhado background check, entendido aquela situação que não era real ali e evitado ali uma culpa, por exemplo, ou então aumentado até o escopo de uma investigação. Ou seja, o investigador do futuro, ele precisa entender de todas as ferramentas, né? E o nosso curso, inclusive, no módulo 3, 4 e 5, ele traz esse, né, conhecimento aqui geral, de uma forma geral ali, de todas essas ferramentas, para que a gente não forme um profissional especialista em um único nicho, né? Ele vai ser ali um profissional que vai ter capacidade de conseguir fazer uma análise completa, né, do início ao fim ali de uma investigação, chegando até ali o relatório. Então, hoje, né, se a gente pensar que antigamente poderiam ter caixinhas separadas, óbvio que cada empresa tem sua especificidade ali, enfim, que vai, né, vai seguir ali uma ordem, né, cada profissional vai seguir uma atividade, mas para ser um profissional de investigação do futuro, ele tem que ter minimamente conhecimento em tudo para ele conseguir fazer essa conexão, né? Tem que ser alguém bastante híbrido, assim, Exato, né? Alguém que trafega. circular. E eu não queria só passar batido um comentário que o Alexandre fez, que eu acho que é fundamental. O profissional ele tem que ser um grande conhecedor do negócio. Acho que o profissional de compliance, de uma maneira geral, né, Lugal, eu defendo muito isso. Acho que o profissional de compliance ele tem que conhecer o negócio. E o investigador ele tem que conhecer aquele negócio, né? Então, porque senão, enfim, como é que ele vai conseguir investigar algo que ele não sabe, né? Enfim, o passo a passo daquilo, né? Como é que ele vai contextualizar uma coisa que ele não conhece. Então, isso também é uma coisa super importante, né? Que a gente trata bastante aqui no perfil, falando do perfil do profissional do futuro. Né? Exato. Acho que, assim, quando a gente fala do investigador do futuro, né? Pegando o gancho da Elo, ele tem que ser um profissional híbrido, pelo que a gente já falou, assim, né? Tem uma parte técnica, tecnologia, dados, que ele precisa saber navegar, tecnologia forense, mas tem uma questão comportamental que muitas vezes a gente não fala, mas a escutativa, você saber ouvir de fato, porque quando você de fato para ouvir, é aí que você também começa a entender um pouco as nuances, avaliar contradições até, eventualmente. Tem uma questão também de uma curiosidade inteligente, assim, eu sempre brincava muito, né, em outros contextos também, não é de investigação, que assim, olha, eu sempre vou fazer o papel do advogado do diabo, porque o óbvio muitas vezes também precisa ser questionado. Se está todo mundo falando alguma coisa, por mais que faça muito sentido, precisa também do investigador ter isso assim, mas e se não for exatamente assim? Por mais que pareça o mais óbvio possível, e se não for, né, assim, quais são os desdobramentos daquilo, né? O que aquilo pode causar?
Então, acho que é importante também a gente discutir e falar muito dessas questões comportamentais para o investigador, porque elas são tão importantes quanto o conhecimento técnico de ferramenta. Exatamente, Lugão, acho que ou seja, as soft skills é que elas são tão importantes quanto os conhecimentos técnicos, né? Acho que tem uma outra questão aqui, que o profissional que trabalha com investigação, ele tem que ser questionador. Totalmente. Ele tem que questionar. Então, você viu uma coisa, você tem que colocar aquilo, mas será que é isso mesmo? Mas o porquê disso? Será que daria para ter sido feito de outra forma? Então, ele tem que ser um eterno questionador aqui. Sem dúvida. Então, acho que esse é uma outra soft skill que eu acho que é super importante aqui no profissional, só complementando os pontos que você trouxe. Bacana. Bom, mas trazendo agora a investigação para o mundo físico, né? A gente estava falando muito do mundo digital, ali, das provas, das ferramentas, enfim. A gente sabe que tem um pedaço da investigação que ele acontece fora da tela do computador, né? E quando isso acontece, Lugão, o que você me diz, assim, o que é importante quando essa investigação sai para campo, né? Quais são os riscos, né? Quais são os perigos ali de uma investigação a campo? E como que você, né? O que você considera que é indispensável uma investigação ir a campo? Qual a situação? Acho que o principal risco de todos é a segurança dos Perfeito. Investigadores, dos envolvidos ali, porque quando a gente vai a campo, muitas vezes a gente também não sabe o que vai encontrar. Então é um cuidado que a gente sempre tem que ter em qualquer situação. Se você está em consultoria, se não está, se está dentro da empresa, é um cuidado que a gente sempre precisa levar em consideração. Mas o profissional de investigação que acha que 100% da investigação vai ser feita atrás de um computador, ele está completamente enganado. Óbvio que tem setores, empresas em que você vai ter uma maior ou menor necessidade de um trabalho em campo por uma questão de fato, da digitalidade, não sei nem se existe essa palavra, mas do negócio, mas tem situações assim, furto, desvio de ativos, assim, não adianta você achar que você vai fazer uma investigação só atrás do computador. Até volta ao que eu falei, assim, você precisa pensar também como remediar aquilo. Se você não for para campo, muitas vezes você não vai saber como os melhores caminhos, ou você vai propor soluções que é um tiro de bazuca e que muitas vezes nem vai matar a formiga, porque você está olhando para algo que não é o problema. Sabotagem é algo também que assim, você precisa ir para campo, assim, você precisa entender como é que é. Tive um caso que foi super curioso, que veio uma denúncia de vendas de determinados materiais da companhia no mercado paralelo, mercado clandestino, e que provavelmente fruto de desvios da companhia. Então teve todo um trabalho de campo, de fato, até com esse distribuidor clandestino para tentar identificar se realmente tinham peças desviadas ou não, e se de fato eram peças ali da companhia. Mas foi muito importante também dar a volta na própria companhia, porque assim, se está desviando, como está saindo, né? Porque às vezes a gente começa a viajar e criar cenários, não, porque aí tem fulano, beltrano, está envolvido e está desviando, tem conluio. Aí foi lá, tinha um buraco no muro da empresa. e os materiais estavam sendo desviados literalmente pelo buraco no muro. Então, assim, precisava de todo mundo... andando ali na companhia, você via, gente, vamos literalmente tampar o buraco aqui que a gente já de alguma forma contém, assim, se eles quiserem continuar, eles vão ter que abrir outro buraco, ou vão ter que pensar em algo muito mais complexo, mas assim, aqui a gente de alguma forma já mitiga. Então essa ida a campo é crucial, e assim, já até pegando um gancho que vocês comentaram, mas que logo no começo do crime organizado, assim, não adianta a gente esperar uma lista de pessoas envolvidas com crime organizado, empresas envolvidas, porque se hoje sai o nome de uma empresa como sendo relacionada ao crime organizado em qualquer lista, no dia seguinte tem outras 4 empresas abertas, laranja, para poder continuar realizando aquela atividade. Então, é muito importante a gente estar no campo, assim, perguntar para as pessoas, para os funcionários, para aqueles que estão ali no dia a dia da operação, porque eles sabem, né, essa empresa aqui tem vínculo com alguém. E a maior parte das pessoas, elas querem falar.
Sim. A gente vê muito isso nos casos também que a gente toca, né, Lugão? Muitas vezes elas não têm oportunidade de falar, não tem com quem falar. Sim. E quando você dá uma escutativa para essas pessoas, elas vão falar. Sim. Porque a maior parte das pessoas se incomoda quando vê uma situação dessa, quando vê algum desvio, quando vê alguma ilegalidade, né? Então, exatamente. E o crime organizado, também puxando só outro gancho, né, ele não tá só fora da empresa e no sentido de você estabelecer empresas fachadas, de fachadas e tudo mais. A gente vê que ele está literalmente dentro das companhias. Então, o que a gente vê é que, principalmente nessas atividades, né, ou em setores que são mais operacionais, você tem lá o crime organizado infiltrado ali e participando daquela atividade no dia a dia. Sim, né? Então, é algo que, de fato, se você não vai para campo numa situação dessa, ouvir pessoas, olhar o que está acontecendo, ir lá verificar, você muitas vezes não consegue ter essa percepção, né, do que está acontecendo ali no dia a dia. E muitas vezes não vai ser tempestivo, né? Porque na hora que você conseguir capturar a informação, já aconteceu um monte de coisa, já foi. Tem algum... É importante destacar também que quando a gente fala de campo, né, trabalho de campo, por exemplo, ele não se limita só a seguir a pessoa, tirar foto e pronto, né? Um trabalho de campo ele é muito mais amplo que isso, né? Quando a gente pensa em conectar, né, metodologias, por exemplo, a ISO 31000, que, enfim, ela não fala de investigação, mas ela fala ali de gestão de riscos, ela ajuda o profissional que está, enfim, investigando ali, fazendo o trabalho de campo, a mitigar esses riscos. Então, por exemplo, quando você trouxe ali o buraco, né, é exatamente isso. Eu tive que ir a campo, eu vi que tinha um buraco, eu preciso mitigar esse risco, vou fechar o buraco, né? Um exemplo simples ali, mas óbvio que quando a gente está em campo, fazendo mapeamento, aplicando questionário SCAN, ouvindo pessoas, né, entrevistando pessoas, isso é aquela investigação que a gente está fora da tela, né, fora ali do digital, ali no presencial, a campo mesmo. E ter uma metodologia para conduzir esse tipo de investigação, né, usando ali metodologias que são compatíveis, enfim, o nosso curso ele fala bastante sobre isso, além de trazer casos reais e casos práticos, ele vai ajudar, né, ali o profissional a conseguir conectar essas informações e a mitigar, porque assim, quando a gente está falando do processo da investigação, lá no final, a gente precisa também, né, sendo um profissional aqui de investigação, trazer recomendações de melhorias, né? E quando a gente vai a campo, a gente consegue enxergar isso muito melhor do que somente no digital. Por isso que o profissional, ele precisa ter esse conhecimento de uma forma geral, em todos os sentidos, né? Desde o digital, indo para o campo, passando por entrevistas, né? Entendendo ali, analisando sabendo direcionar um trabalho de campo, né? Se é um segmento, eu vou conseguir ter um apoio ali num desvio de uma mercadoria no desvio, ter um apoio jurídico, um apoio policial ali para conseguir recuperar aquela mercadoria. Então, esse conhecimento, ele é fundamental para o profissional do futuro. Puxando o gancho aqui para a temática de entrevistas, né, Elo, a gente tem um módulo no curso que vai falar só de técnicas de entrevista. E aí, enfim, vou dar minha visão aqui, quero ouvir também a visão do Alexandre na sequência. A entrevista, para mim, ela é uma das ferramentas mais importantes de uma investigação. Muitas vezes a gente coleta dados, a gente faz uma série de análise de dados digitais, a gente vai a campo, mas aí é só quando a gente ouve as pessoas que de fato a gente consegue entender as informações coletadas ou coletar informações adicionais, que sem conversar com as pessoas muitas vezes a gente não tem essa visão. Então acho que traz muito essa questão da gente entender motivações, da gente entender os porquês. Os dados muitas vezes, né, eles são dados frios. Eu coleto lá uma série de dados, estou analisando, faço cruzamento, mas aquilo é frio. Ou seja, né, isso aqui é um fato, aconteceu, mas o porquê aconteceu, muitas vezes é só a gente, quando a gente começa o processo de entrevistas, seja exploratórias, né, ou até mesmo as entrevistas, né, mais com característica confirmatória, com suspeitos e tudo mais, é que todo o raciocínio aqui, toda a lógica da apuração, ela faz sentido. Porque a gente consegue entender motivações, consegue entender os porquês. E coletar informações adicionais que muitas vezes não vêm nos dados, que é nesses outros dados todos que a gente comentou, né, por meio dessas ferramentas todas que a gente comentou. Então, na minha visão, acho que a entrevista é uma das ferramentas mais importantes aqui. O que você acha disso, Alexandre? Conta um pouco da sua experiência, quais casos você atravessou aqui profissionalmente, que você viu que a entrevista de fato fez toda a diferença. Conta um pouquinho pra gente. Teve um caso que para mim foi emblemático nesse sentido, porque na hora que você olhava os dados, as transações, tudo apontava para o envolvimento de duas pessoas. Só que o padrão dos dados também era muito diferente da forma como as pessoas, de alguma forma, atuariam. Uma de uma forma muito pontual, em momentos assim, sem muita
muita lógica, ou relação entre elas, e o outro, obviamente, muito mais consistente. Mas, resumindo o caso, foi na entrevista que a gente conseguiu identificar, e entrevistando não só os dois potenciais envolvidos, mas outras pessoas, que, na verdade, um deles, ele estava sendo só usado, sem ele saber, para o cometimento daquele desvio. E aí, foi na entrevista que a gente conseguiu identificar que aquela falta de padrão é porque a pessoa... o outro suspeito, na verdade, o outro envolvido, ele aproveitava quando o segundo, que não tinha nada a ver, ia para o banheiro. Só que ele deixava o computador aberto. Perfeito. E aí, foi justamente nas entrevistas que a gente conseguiu identificar e até ver que, assim, olha, o outro, se a gente fosse só pelos dados, teria sido mandado embora junto. Óbvio que teve todo um trabalho de treinamento, comunicação, explicação, de que, assim, olha, como que aquele comportamento dele de... Parece simples, ir ao banheiro sem bloquear a tela do computador estava possibilitando cometer uma fraude. E o outro aproveitava disso até para tentar criar uma cortina de fumaça para não direcionar só para ele. Então, assim, sem uma entrevista também bem conduzida e que consiga explorar também todas as informações que você já levantou, muitas vezes você pode cometer até injustiças. Perfeito. Então, as entrevistas, muita gente acha, quando a gente fala entrevista confirmatória, né? Eu vou pegar só, ali já tenho todas as informações só para mandar aquela pessoa embora. Não, muitas vezes é justamente para você conseguir garantir que quem, às vezes, é inocente na situação, de fato, a gente também vai dar oportunidade também da pessoa ou das pessoas mostrarem, de fato, a versão delas da história, comprovar também a inocência delas. Então, volta àquela questão do 360, né? A gente olhar para tudo, assim, não só para o ato em si da fraude para a empresa, mas também para o lado humano do colaborador, enfim, de tudo que está acontecendo. Mas, assim, isso só é possível também quando a gente tem uma entrevista bem estruturada. Muita gente acha que fazer entrevista é só chegar lá, colocar numa sala, aquela visão, né, de filme policial, Exato. good cop, bad cop, aí que ele vai e vira um interrogatório. Muito pelo contrário, se virar um interrogatório é um problemaço. Tá errado, né? Tá errado. Você precisa ter a informação, documentos, os dados, mas é o que você falou, Dani, assim, não é só chegar ali e fazer um monte de coisa, não é só o dado em si, sair cuspindo um monte de dado, é você, de fato, fazer o relacionamento das informações, usar da entrevista para poder fechar as lacunas ali, preencher o quebra-cabeça com algumas informações que só o dado cru ali não vai te trazer de informação. Então, e isso também só é possível com uma escuta ativa muito bem desenvolvida, assim, você precisa estar, de fato, aberto para ouvir o que a pessoa tem ali para falar, trazer as informações que ela tem para falar e de uma forma que ela se sinta à vontade para trazer, porque, assim, a gente sabe que uma entrevista não é nada convencional no dia a dia do trabalhador, então gera muita ansiedade. Então você precisa criar um ambiente que a pessoa se sinta confortável para falar, inclusive. Então acho que a entrevista, assim, eu concordo, é um ponto crucial e conecta o humano, inclusive. Perfeito. Porque com IA hoje em dia... Uma fonte de dados, uma fonte humana de dados. Exato. E cada vez mais com IA, tecnologia, o papel do investigador vai muito para a parte humana mesmo, para entender a irracionalidade, muitas vezes, do ser humano, porque só os dados por si só não vão conseguir responder. Agora é isso, né? Eu acho que é uma atividade das mais importantes aqui, mas é uma das atividades também mais complexas e que oferecem mais riscos, né? Totalmente. Então acho que é fundamental o ponto que você mencionou, que ela tem que ser feita de uma forma estruturada, com metodologia, com preparo, né? A gente traz isso muito aqui, né, no nosso módulo de entrevista, enfim, né, qual é a metodologia que é aplicável ao universo corporativo. Então, a gente cita aqui as melhores metodologias. Então, a nossa metodologia é muito baseada no método PICE, né, que leva muito em consideração aqui a questão da empatia, né, do respeito ao profissional, de você não criar aqui um ambiente, né, justamente de interrogatório, né? Então, sim, você tem que fazer o confronto, a metodologia ela fala isso, tem lá a parte específica, como fazer isso, mas um confronto, sim, baseado no respeito e sempre levando em consideração a dignidade aqui do ser humano. Então, é um ponto muito importante.
né? Enfim, eu particularmente tenho aqui o prazer, né, de dar aula de técnica de entrevista já faz alguns anos, né? Então é muito comum alguns alunos, né, que estão começando ali o tema, ou que não conhecem o tema, eles acham realmente que o que a gente faz é algo que você vê nos filmes, né? E não, né? E não. Então a gente tem que ter isso muito bem estruturado, a gente tem que ser, o entrevistador ele tem que se preparar muito bem antes de entrar numa sala de entrevista. Então a fase da preparação, muitas vezes, ela é mais importante do que a condução da entrevista, provavelmente dito. Porque é ali que você vai estabelecer os objetivos daquela entrevista, é ali que você vai entender exatamente todas as evidências ou as informações que você tem, como você vai ter que direcionar a entrevista, de acordo com a proporcionalidade, né, que trata aqui a ISO. Então, a proporcionalidade que trata a ISO, ela serve para todos os passos aqui da investigação, inclusive para a entrevista. Então, tem a questão da legalidade, proporcionalidade, confidencialidade, tudo isso também é aplicado ao universo da entrevista. Então, a gente trata muito no curso como fazer isso, né, levando em consideração todos esses aspectos, esses princípios e quais as metodologias que suportam a gente para conduzir uma entrevista com resultados, mas também levando em consideração todos esses pontos que são fundamentais aqui para o compliance e para o universo corporativo. Bom, para encerrar o curso, né, no último módulo, a gente vai falar de cases práticos, né, e para não ficar só no conceito aqui também, Lugão, tem algum caso, algum case público, né, alguma situação que lembre você aqui, que percorra todo o caminho da investigação, que te chamou a atenção, que você queira comentar, algum caso prático aqui? Tem um caso público, que eu acho que até é interessante trazer, às vezes, um exemplo público, assim, também, porque ajuda quem estiver assistindo a até pesquisar um pouco mais, entender que talvez tenha sido um dos mais emblemáticos e que foi, assim, global e trouxe visibilidade para esse processo de investigação também, que aborde vários aspectos, que foi o caso da Siemens, lá em 2006, 2008, e que teve essa junção, né, de análise de dados financeiros, teve a parte forense, tecnologia forense, teve entrevistas também em diversas localidades, e que mostra que assim, a investigação moderna, ela é justamente esse cruzamento de várias técnicas, várias atividades justamente para chegar à verdade. Obviamente que assim, de lá para cá a gente teve uma evolução gigantesca do ponto de vista de conhecimento, metodologia, ferramentas, mas é um caso emblemático porque de fato ele juntou muita coisa e mostra muito também da complexidade, assim, é um caso global, então envolveu várias jurisdições reguladoras diferentes, pessoas diferentes, países diferentes, mesmo sendo uma única empresa. Então é uma forma de... Foi um caso que para mim mostra muito, assim, olha, um dia que obviamente começou ali, né, investigações claramente não foi, mas que começou a dar bastante visibilidade também para o mundo de investigações como um todo, investigações corporativas, investigações internas, porque mostra a complexidade e a necessidade de integrar várias frentes no dia a dia. Acho que uma dica interessante para todo mundo que está começando ou que já trabalha e que provavelmente vai, acho que, se conectar pressão sempre vai existir. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é normalizar que existe pressão. Existe uma relação de poder, existe influências que vão acontecer ali. Então, nosso papel também é conseguir, de forma independente, fazer as investigações, as apurações, levando em consideração as especificidades e buscando os caminhos para a gente chegar à verdade, sem, assim, passando por esse jogo de poder e relação que enfim, faz parte do dia a dia de qualquer companhia, da menor a maior. Exatamente. Em investigações complexas, você tem diversos stakeholders, né, que, enfim, que fazem parte daquele contexto. Muitas vezes, grande parte das vezes, você tem ali a shadow investigation, né, enfim... você tem toda a questão também do acompanhamento ali de escritórios de advocacia, então isso traz uma maior complexidade também para a investigação, que a gente também trata isso aqui, né, no curso, como tratar essas questões, né, enfim, como que isso interfere nas investigações, até para os profissionais também ficarem preparados aqui para diversos cenários, né. E o legal de ter nesse módulo, né, de cases práticos aqui, é que a gente vai enxergar que não existe uma receita pronta, né, para a gente fazer uma investigação. O que existe é metodologia. Então,
todas as situações vão ser diferentes, então não consigo usar a mesma receita numa investigação, em outra investigação, mas a metodologia sim. Sim. Então isso quando a gente traz para a prática, né, vai deixar o profissional ali mais preparado, né, óbvio que são cases ali, enfim, só a experiência e os anos ali que vai deixar o profissional pronto ali, preparado, mas cada caso vai agregando uma experiência ali maior ali naquele profissional. Bom, muito bem, né? Acho que estamos chegando ao final aqui, enfim, da nossa aula magna. Vamos dar uma recapitulada nos pontos que a gente colocou, Elo? Então, a gente falou muito do perfil, né? Enfim, do investigador, das ferramentas, princípios, definições, né, de investigação, quais são os frameworks, né, que são utilizados, quais são as metodologias aqui que são mais aplicadas. Falamos muito do plano da investigação, do passo a passo. Mencionamos muito o perfil do profissional do futuro. O que mais? Falamos de ferramentas. Falando em ferramentas também, não só digitais, né, a questão do trabalho de campo, ali, quando a gente vai a campo investigar, entrevistas, desafios de um investigador. E o nosso curso ele vai contemplar toda essa jornada. Eu acho que é um curso muito bacana, são 26 horas ali. Vai ter o link aqui na tela. Acho que é um QR Code, né? Que tem aqui embaixo do nosso vídeo, para quem quiser ter mais informações aí sobre o nosso curso. Isso, e eu deixo aqui meu convite aberto. Eu sou uma das professoras do curso, vou falar ali sobre o crime organizado, né? Tô super ansiosa aqui para falar sobre esse tema para vocês. Acho que vai ser um curso bem bacana, né? São 9 módulos que ao final vai trazer muita base ali para quem quer ganhar esse conhecimento aí e transformar isso em boas ações aí para tirar todos os criminosos das corporações. Excelente. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Você quer dar alguma mensagem final? Quer trazer alguma informação adicional aqui pra gente? Bom, agradecer, obviamente, o convite mais uma vez e deixar a mensagem que investigar, ela não é sobre achar erro, é sobre achar verdade. Perfeito. Com base em fatos, com base em metodologia, com base em evidências. E se a gente parte dessa premissa, a investigação ela sai daquele campo de caça às bruxas e vai, de fato, para uma ferramenta de governança e gestão de riscos de todas as companhias. Então, é importante que todo profissional de compliance, de investigações, leve isso em consideração, que o nosso papel ali é um papel de gestão de riscos da companhia também. Então, se a gente levar isso em consideração sempre, o nosso trabalho fica mais fácil também, mas também a gente consegue mostrar, inclusive, o valor do trabalho das áreas de compliance, investigação, auditoria, o que for para a companhia. Porque hoje talvez seja um dos maiores desafios dessas áreas, é justamente demonstrar o valor que ela traz para a companhia, mas quando a gente faz isso de forma sistemática, com método, com evidência, com imparcialidade, a gente consegue deixar muito claro para todos os envolvidos ali que funciona e que traz valor para a companhia. Excelente, Alexandre. Acho que é a questão dos vieses, né? Ou seja, o investigador ele não pode ter vieses, né? A partir do momento que você começa uma investigação, já levando em consideração que aquilo de fato aconteceu essa fraude, você vai direcionar toda essa investigação para comprovar a tua teoria. E isso é um dos maiores erros que o investigador pode cometer, né? Então, por isso que é fundamental, de fato. Acho que é isso, não é você encontrar os erros, mas é como você disse, né? Mas é encontrar aqui os fatos, encontrar a verdade. Primeiro, de fato, aquela situação aconteceu, aquela denúncia, ela é procedente ou não é procedente? Isso aí. Sendo procedente, sim, você vai trazer todos os elementos, né? Mas acho que é a primeira resposta aqui que o investigador ele tem que trazer. Então, Alexandre, muito obrigado, contribuiu demais aqui. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui também gostaram bastante. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Quero agradecer muito por você ter aceitado aqui a nossa aula magna. E fica o convite aí para todos entrarem, né, se matricularem aí no nosso curso. Isso aí, pessoal. Tem o QR Code aqui. A gente se vê em breve. Obrigada a todas e a todos aqui que nos assistiram.